Oi, pessoal. Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês sobre essa mini chave de catraca para bits da Hassett. Hassett é uma marca alemã, eu já comentei sobre essa marca, enfim, a história dela nos outros vídeos, principalmente no vídeo do alicate da Hassett, anterior a esse. E, e ela é uma ferramenta, claro, como foi o alicate, feita na Alemanha. O acabamento dela segue os padrões, basicamente, é muito similar do alicate. Então, você vê que a ferramenta ela é toda cromada e polida também. Vou pegar o alicate para vocês lembrarem aqui do acabamento, como é brilhoso e bem acabado o produto. Tá vendo? Aqui. Aqui ele é bem espelhado, aqui também, e seguem o padrão de cores da empresa. A parte preta, você vê que normalmente ele é a parte que tem um pouco mais de gripe, de pegada, e é ela que fica por fora. Nesse caso da chave de catraca, que você precisa basicamente abraçar bastante ela, essa parte preta está em maioria, mas ela mantém uma identidade da marca nos cabos. O tipo de acabamento do cabo, ele é exatamente o mesmo acabamento que você tem no alicate. São dois tipos de plástico aqui nesse cabo. O modelo dessa Hassett, ele é o 2264. A Hassett já faz muitas chaves de catraca, e como que a gente classifica como é que é uma chave de catraca, né? Qual é a capacidade dela? Bom, primeiro, claro, pelo encaixe, né? Essa é uma ferramenta de bits, né? De encaixe de bits, tá? E vou pegar aqui um bit da Vera, tá? Um PH2. E esse bit, essa ferramenta, na verdade, que é de bits, ela é contada pela quantidade de dentes que ela tem. Então, na verdade, toda chave de catraca, ela tem uma capacidade pelos dentes. O que são os dentes dela? Ela tem na verdade, uma peça circular que tem vários dentes que fica aqui dentro. E aqui nesse movimento, nessa alavanca, ela é uma alavanca que faz com que trave para um lado ou trave para o outro. E aí isso faz com que você consiga fazer uma movimentação e para o outro lado ela é travada. Então, quando ela é travada, ela leva essa força em direção ao bit que você, ou no caso, se for uma de um quarto, enfim, o que for, para essa pressão para lá. Então, mas quando a gente fala de número de dentes, a gente está falando também de um ponto super importante nas chaves de catraca e muito discutido. Eu peguei esse parafuso para mostrar para vocês, que é a considerada folga dela ou retorno dela. Então, qual é o ângulo de retorno dela? Ou seja, enquanto que ela precisa se movimentar para que engate o próximo dente. Então, esse é o ângulo que a gente vai falar aqui agora. Então, aqui, se você pegar ela bem reta para a câmera, até ela dar o primeiro dente, ó, isso dá 18 graus. Como é que eu sei que isso é 18 graus? Eu não peguei isso daqui agora e medi isso, né? Na verdade, é simples, pessoal. Basta basicamente você dividir os 360 graus, que é a circunferência completa, pelo número de dentes. Então, isso dá os 18 graus. Grande parte das chaves de catraca de hoje em dia, desse tipo, pelo menos, já seguem um número bem mais alto de dentes, e eu vou explicar isso um pouquinho. Então eu tenho, por exemplo, essa da Maxcraft aqui, que ela tem 72 dentes. É uma marca não muito normal, assim, nada demais. Custou $6 esse tipo de ferramenta. Essa Hassett, inclusive, agora, nesse exato momento na Amazon, tá $100. Eu comprei ela aqui no Brasil, no Mercado Livre, por R$ 180, R$ 189. Então, realmente um achado. Quem puder, recomendo fortemente, tá, a aquisição dela. Mas aí, voltando aqui para a história dos dentes, quando a gente fala de 20 dentes também, são menos dentes, né? Então, o barulho que ela faz é diferente. Então, se você pegar o barulho dessa aqui, ó, e agora pegar o barulho dessa aqui, ó,
você vê que ele é mais agudo, né? Então isso significa que ele tem muito mais dentes para pegar. E aí, pegando um pouquinho essa aqui que tem 72 dentes, e aí vamos calculando isso dá um ângulo de 5 graus. Eu vou só mostrar aqui para vocês, pegando reto, como é que ela funciona. Então, se eu for andar, ó, tá vendo? Eu mal andei, isso são 5 graus e ela já consegue dar um torque em cima. Então, isso serve para quando você tem regiões muito apertadas e você precisa trabalhar muito curtinho, tá? Mas se você vai fazer movimentos longos, seja de 90 graus, isso não vai fazer diferença para você. Então, e aí entram outras discussões onde passa-se uma sensação catracas dessa que tem menos dente de mais força, tá bom? Então isso é muito discutível, tem muita gente que discute em cima disso, tem uma discussão inclusive que menos dentes significa chances menores de quebrar os dentes da ferramenta, porém hoje em dia as ferramentas são muito bem construídas, com vários mecanismos diferentes, as de qualidade, então isso não necessariamente é uma verdade. É mais uma questão realmente de gosto e do que você vai precisar trabalhar. Uma outra coisa legal, e aí para falar, é que assim, tem outras chaves de catraca que elas são inclinadas. Eu cheguei a mostrar uma num outro vídeo meu, que é uma menorzinha ainda do que essa, a ultra compacta, que ela tem um ângulo. Isso ajuda você também no trabalho. Um outro ponto que é super diferente da Rasset frente às outras é que ela vende as peças de reposição dessa catraca. Então você consegue desmontar ela se ela quebrar por algum motivo e fazer enfim, a troca do movimento ou de qualquer uma das peças. Então isso considera ela basicamente uma chave para sempre com você, porque você pode sempre fazer a troca dessas peças e funcionar, enquanto as outras elas não vendem isso e você tem que jogar simplesmente fora a ferramenta. E isso a Rasset não faz só para essa, ela faz para todas da linha dela. Então são realmente chaves para a vida toda que você vai manter. Esse clipe, inclusive, ele também é de metal. Ele tem um ponto super interessante aqui, que quando ele na verdade ele salta. Você começa a empurrar um pouquinho, eu vou tentar empurrar ele aqui devagar para mostrar para vocês como ele pula sozinho. Então ele tem um encaixe muito, muito bom. Uma outra coisa que tem que se comparar é o movimento, que é muito curto do que ele faz aqui, esse movimento do jogo. E isso, e algumas pessoas dizem e alguns estudos que eu fiz, que se deve a essa pressão que é feita por esses parafusos, a forma como ele é preso aqui dentro. Então, esses dois parafusos fazem com que ele fique bem firme. As mais novas, algumas, tem simplesmente um arame aqui que prende, e todo esse jogo completo aqui, e talvez por isso não dê tanta firmeza, mas essa é uma das que dá mais firmeza de todas. Sobre a questão dos dentes, uma comparação só, as chaves da Vera, por exemplo, tem 60 dentes desse tamanho, as desse tamanho, tá? E as da Virra, por exemplo, 72 dentes. Tem chaves hoje em dia já de 90, não desse tamanho, talvez desse tamanho tenha, mas eu não cheguei a encontrar, de 90 e de 120 dentes, com vários mecanismos diferentes para que faça essa trava, porque quanto menor o dente, mais complexo é a trava. O clipe dela para prender não é magnético, ele é um clipe que você tem aqui dentro, que tem um aramezinho aqui, né? E ele prende, tá? Então, prende bem e ele solta também fácil, mas não tem nenhum... E aqui atrás você tem como você empurrar e tirar ela também, caso ela, por algum motivo, esteja presa. E aí vamos para as medidas dela, né? Então, vamos medir aqui ela um pouquinho. Vamos começar medindo aqui a parte da cabeça dela. Então, ela tem 21, quase 22 milímetros aqui na cabeça. Aqui, nesse tamanho, que ela é bem pequena, né? Você vê que ela tem 12 milímetros. Se a gente for comparar com, por exemplo, essa, que é bem mais grossa, ó, tá vendo? E bem mais pesada, dá para perceber isso bem. Você vê que ela tem 13 aqui, é bem maior, né? O corpo dela também, você vê que é bem alongado e fácil para você trabalhar. Ela é pequenininha
E esse corpo aqui é bem pequenininho. A gente está falando aqui de, ó, tá vendo? 8 milímetros, né? E o cabo tem aproximadamente 20 milímetros, 19,5 milímetros, né? Uma outra coisa legal que ela fala, né? É essa distância aqui com o bit, que é de 28 milímetros. Então, com ele implantado, quanto que seria esse encaixe? Porque se você viesse com uma chave de fenda, né, assim, você teria que ter uma chave de fenda desse tamanho. Então, mesmo aqueles pequenininhos, aquelas que tem as bolinhas, né, elas têm pelo menos isso daqui, né, de tamanho, mais ou menos, né? Então, as menores que sejam, né? Então, essas chaves, elas vêm com esse propósito também, né? Então, e de tamanho total, que faltou, né? Vamos medir ela aqui de tamanho total. Ela tem 115, que é exatamente a especificação que ela passa. Além disso, vamos pegar aqui para ver o peso dela, né? Então vamos pegar o peso dela aqui. Vamos colocar. Na especificação dela, ela fala 70 gramas e a gente tem exatamente 70 gramas. Só a título de comparação, eu vou botar essa outra aqui. Ela tem 103 gramas. Além disso, pessoal, ela tem uma pegada, é uma ferramenta incrível, recomendo fortemente, mesmo com essa questão do ângulo, a não ser que você tenha muita restrição realmente para trabalhos muito curtinhos, mas a verdade, quando você faz o trabalho de aperto completo, que você faz o giro e pelo tamanho que ela tem, ela vai entrar em várias posições que você vai precisar. Então, e por esse preço, sem dúvida, único. Recomendo. Um abraço.